Ok, tá online agora. Então, estudo ou um resumo, né, da seção 2.5 que vai tratar do assunto de continuidade, tá bom? Bom, tem certas coisas importantes que eu vou chamar a atenção que não estão no livro, mas eu chamo a atenção no momento certo. Deixa eu sair da frente do slide aqui. Isso. Cadê? Isso. Tá aqui. Seção 2.5. O assunto é continuidade. Muito bem. O desenvolvimento dos conceitos do cálculo aparece conjuntamente com o estudo do movimento da mecânica, né? A gente está lembrando do Newton lá, né? Do século XVII, né? E então a observação dos fenômenos macroscópicos, nosso universo macroscópico aqui, nos mostram que o deslocamento de objetos ocorre com certa suavidade. Não existem desaparecimentos ou reaparecimentos abruptos. Não existem saltos na posição de objetos visíveis. Tá certo? Esse comportamento suave e observável sob o prisma da mecânica newtoniana é tratado matematicamente com a seguinte definição de continuidade. Uma função é contínua no número A do seu domínio, né, no número A, se limite de f de x, quando x tende a A, for igual ao valor f de A. Então, matematicamente, nós temos essa definição do conceito de continuidade. Veja, para que essa definição seja satisfeita, o A tem que estar no domínio da função, f de A tem que existir, f de A tem que estar definida. Né? Esse número tem que estar definido. O limite da função, quando x tende a A, tem que existir. E esse limite tem que ser igual ao valor da função no ponto. Então, essa definição que está no quadro vermelho aí se traduz em três veracidades. Essas três coisas têm que estarem satisfeitas. O f de A tem que existir, o limite tem que existir e o limite tem que ser igual ao valor da função no ponto. Tá? Uma ilustração dessa exigência aí, dessas três exigências, está nesse quadro aí, né? Eu tenho uma função cujo gráfico está em azulzinho, y igual a f de x. Então tem que existir um limite, não pode ter limite lateral diferente quando x tende a A, não pode ter explosão para mais ou menos infinito, tá? Não pode ter aquela bolinha vazada ali, né? Porque na continuidade você exige que a função esteja definida e aquela bolinha lá, vermelhinha, tem que estar na altitude f de A, tem que ser igual ao valor do limite, pela esquerda e pela direita, tá certo? Então nós não queremos trabalhar com funções que não estejam definidas num certo ponto, ou cujo limite não existe, ou que o limite existe é diferente do valor da função num ponto, né? Nesses casos aí, onde uma dessas coisas aí acontecer, nós vamos dizer que a função é descontínua na abscissa A. Tá? Exemplo 1. A seguinte figura mostra o gráfico de uma função. Em quais números a função é descontínua e motivação, né? Então você recebe aqui, o autor nos dá um gráfico, né? E pergunta em quais abscissas você tem descontinuidade da função. Então veja, na abscissa 1, ocorre um problema. Na abscissa 3, eu também tenho um problema, e na abscissa 5 eu tenho um problema. Nas outras abscissas eu tenho um traçado do gráfico contínuo, né? Parece que o limite existe e é sempre igual ao valor da função naquele ponto. Mas as abscissas críticas aqui são 1, 3 e 5. Na abscissa 1, você não tem f de 1 definido. Não tem f de 1 definido. Então, a função não pode ser contínua em 1, porque quando você assume o valor 1, a função não assume nenhum valor, ela desaparece, né? Não existe aquele ponto no gráfico. Na abscissa 3, eu tenho um problema, a função não é contínua na abscissa 3, porque existe o limite pela esquerda, existe o limite pela direita, e esses limites laterais são distintos. Então o limite total da função não existe. E na abscissa 5, o limite pela esquerda existe, o limite pela direita existe, mas o valor da função na abscissa 5 não é igual ao valor do limite. Tá certo? Então, esses são os problemas apresentados por essa função que tem esse gráfico fornecido.
Ela é descontínua para x igual a 1, descontínua para x igual a 3, descontínua para x igual a 5. Um detalhe, deixa eu chamar a atenção. Então, por que a gente está estudando essa definição de continuidade? Porque pense que esse gráfico aqui fosse o gráfico da posição do carro do Hamilton durante a corrida. Que nhaca é essa? No tempo t igual a 1, o carro dele desaparece. Depois aparece instantaneamente. Logo em seguida, some. Não tem posição quando o tempo for 1 minuto. Isso não ocorre no nosso universo macroscópico. Pensa aí, no tempo 3 minutos, ele estava indo e entrou na curva. Mas ele desapareceu daquela curva lá e apareceu 1 quilômetro lá na frente. Isso não ocorre. Você não tem, por exemplo, um gráfico de posição, se o y for s e o x for t, você não tem esse tipo de comportamento para S de t, né, nos nossos movimentos aqui na cinemática. Então, nós estamos falando de continuidade e frisando o que deve ocorrer para você detectar descontinuidade, porque nós não queremos trabalhar com funções descontínuas nos nossos modelos que explicam a cinemática. Tá certo? Então não tem condição de, né? No instante 3 aqui, por exemplo, se esse gráfico fosse o gráfico da temperatura do seu corpo, você estava congelando, instantaneamente você já voltou a ter 37 graus. Que isso? Não ocorre isso no dia a dia. Tá certo? Olha no instante 5 aqui. Pensa aí no instante 5. Você colocou gelo na bebida, a temperatura do seu copo com gelo aqui foi esfriando. Instantaneamente, 5 minutos depois, a temperatura do seu copo sobe para 40 graus, fica muito quente e instantaneamente volta a se resfriar. Isso não ocorre, certo? Então, nós queremos trabalhar com a definição de continuidade porque as funções contínuas nos interessam como modelos matemáticos para explicar eventos de variação de posição, de aceleração, de variação de carga elétrica, variação eletromagnética, variação de temperatura, variação de velocidade do vento. Não tem, veja aí no instante 3 igual a 3, no x igual a 3 aí. Imagine, olha, está chegando perto de 3 horas da tarde e a temperatura está lá na Serra Gaúcha, está caindo, está chegando a menos 10 graus. Instantaneamente ela sobe para 25 graus. Não tem, isso não ocorre. Então nós queremos trabalhar com funções contínuas. As coisas ocorrem no nosso universo, na cinemática, na dinâmica, né? na termodinâmica, elas ocorrem de maneira contínua. Então nós vamos estudar a definição de continuidade porque nós não queremos esse tipo de comportamento, nem o que aparece aí na abscissa 1, não queremos o comportamento que aparece sobre a abscissa 3 e não queremos um comportamento que aparece sobre a abscissa 5 nas nossas funções, porque elas vão explicar velocidade, variação de temperatura do vento, temperatura do corpo humano, transmissão de calor, resfriamento, né, aquecimento de peças no laboratório e assim por diante. Tá? Crescimento de plantas, crescimento de bactérias. E as coisas não ocorrem com saltos ou com desaparecimentos. Então, esta função não é contínua na abscissa 1, porque não é definida em 1, não é contínua na abscissa 3, porque os limites laterais são distintos, não existe limite, quando x tende a 3, e não é contínua na abscissa 5, porque o valor da função não é igual ao valor do limite dessa função quando x tende a 5. Eu acho que isso faltava no livro, ele pôr um parágrafo explicando por que a gente trabalha com essa definição de continuidade aqui. Porque ela é aqui, essa definição de continuidade aqui. Porque é isso que explica matematicamente o que a gente deseja de uma função para usá-la na modelagem de eventos do nosso mundo macroscópico. Avançando. Exemplo 2. Então temos 4 exercícios aqui no exemplo 2. Dada 4 funções diferentes aqui, determine onde existe descontinuidade. Então vamos pegar. Item 1.
Função racional. X² menos x menos 2 dividido por x menos 2. Bom, fica implícito, é uma função racional, então fica implícito que o seu domínio é R menos 2. Ponto fora do domínio. A função não é contínua na abscissa 2, porque para ser contínua, o f de A tem que existir. Então, eu já sei que ela não é contínua na abscissa 2. E agora, veja, e nas abscissas diferentes da 2? Bom, eu percebo que eu posso, calculando as raízes aí, se você tentar colocar 2 no numerador, você vai ver que vai dar 4 menos 2 menos 2 vai dar 0. Bom, então, 2 é uma raiz aí, né? Então, eu posso fatorar e, fazendo a divisão polinomial aí, descobrir que uma raiz é 2, a outra é menos 1. Então, o numerador é x menos 2 que multiplica x mais 1. Em pontos diferentes da abscissa 2, eu posso ter o cancelamento daquele número x menos 2. Então, na prática, essa função aí, ela é quase uma função linear. Ela tem um comportamento linear. Ela só não assume o valor 3 quando x for 2. Ela não é definida em 2. Então, ela é contínua para todos os x diferentes de 2. Então, ela é contínua nos outros pontos do domínio. Certo? Aqui está uma ilustração do gráfico dela, né? Ela é igual a x mais 1, mas não assume aquele valor, perdão, x mais 1, né? Não assume exatamente, não assume aquela altitude 3 ali, que tem uma bolinha vazada ali, né? Então ela é descontínua na abscissa 2 e contínua no resto. A segunda função que era dada ali, era dada por partes. 1 sobre x², se o x for diferente de 0, claro, para mim fazer essa divisão, e 1 quando o x for 0. Bom, o valor f de 0 existe, vale 1. E qual é o limite de 1 sobre x² quando x tende a 0? Nós já vimos isso. 1 sobre x² quando x tende a 0, você tende a dividir 1 por números pequenos e positivos, então você tem um comportamento explosivo. Esse limite não existe, né? Ele explode, ele vai para mais infinito, tende a crescer infinitamente de maneira positiva. Então essa função não é contínua na abscissa 0, tá? Apesar de limite pela esquerda e limite pela direita terem o mesmo comportamento, né? É um comportamento explosivo, não é número real. Então ele é descontínuo na abscissa 0. Fora, né? Tem uma ilustração aqui do que ocorre, né? Na abscissa 0 ela está definida como 1 aqui pela linha de baixo, mas ela é descontínua nessa abscissa aí, né? O terceiro exemplo aqui, item C, então eu detectei que essa função aqui do item B é descontínua em x igual a 0. Fora do x igual a 0, ela vai ser sempre contínua. Tá? Aqui, esse é o item C. É x² menos x menos 2, que eu já sei que eu consigo fatorar, e 1 se o x for igual a 2. Então, como eu já sei esse fatoramento, lá do item A, esse limite da função quando o x tende a 2, eu cancelo, esse limite aí tende a ser 3, e não o 1, como é o f de 2. O f de 2 está definido como 1. Então aqui, essa função aí do item C, ela é descontínua na abscissa 2. Fora da abscissa 2, ela é uma função linear, é igual a x mais 1, então ela é contínua, mas é descontínua na abscissa 2. Certo? O autor aqui aproveitou o item A e fez uma definição da função valendo 1 para a abscissa 2, como está mostrado aí na tela. Então ela é contínua para todos os outros pontos diferentes de 2 e descontínua na abscissa 2. A função, sim, essa função aqui, maior valor inteiro menor ou igual que x, né? Para essa função aí do duplo colchete, concluímos que essa função é descontínua em todos os números inteiros. Sim, olha só, lembra? A gente já viu o gráfico dela, então a gente está percebendo que para os números inteiros existem limites laterais à direita, mas não existe limite lateral, o limite lateral pela esquerda, perdão, existe o limite lateral pela esquerda para números quando A é inteiro, existe o limite lateral direita quando A é inteiro, mas esses limites laterais são distintos para todos os números inteiros, para todos os A's inteiros, né? Então, em todos os valores inteiros, ela é descontínua. Bom, vimos que existe a possibilidade de algum limite lateral existir e ser igual ao valor da função tal abscissa. No caso aqui, por exemplo, você percebe que existem alguns limites laterais e que são iguais aos valores, né, funcionais sobre a tal abscissa inteira. Por exemplo, se o A for inteiro,
existe o limite à direita e é igual ao valor da função naquela abscissa inteira. Né? O limite à direita é igual ao f do a. Tá certo? A esquerda não é, mas a direita é. Para todo a inteiro vale isso. Então podemos definir continuidade lateral numa função numa certa abscissa, motivado por aquele exemplo aqui, do exemplo 2. Né? Como é que fica essa definição? Uma função será contínua à direita numa abscissa se o limite de f de x quando x tende pela direita em a for igual ao f do a. E será contínua à esquerda no a se o limite de f de x quando x tende a pela esquerda é igual ao f do a. Então a gente define dessa maneira, continuidade lateral. Vamos ver exemplos. Considere essa função aqui, dada por esse traçado do gráfico. Bom, veja, eu tenho alguns problemas aqui, na abscissa 0, na abscissa 1.6, na abscissa 3 e na abscissa 4. Ela é definida entre 0 e 4. Então, o que eu posso observar com esse traçado, esse comportamento dado pelo gráfico dessa função? Ela é contínua à direita em 0. Veja, existe o f de 0, vale 1. E existe o limite de f de x quando x tende a 0 pela direita, vale 1. Então, ela é contínua à direita. Ela é contínua à esquerda? Não, ela não é definida à esquerda do 0. Então, nem penso em estudar continuidade. Vou estudar continuidade dentro do domínio dela. Tá certo? 1.6. Ali é 1.6. Na abscissa 1.6. Na abscissa 1.6, veja, essa função não é contínua à esquerda em 1.6, em 1,6. Porque o limite da f de x, quando x tende a 1.6 pela esquerda, o limite é 2. O limite é 2. E o valor da função em 1.6? O valor da função em 1.6 é 1.6. Percebe? Então, existe o limite, mas o limite não é igual ao f do 1.6. Então, ela não é contínua à esquerda. Ela será contínua à direita em 1.6. Por quê? Porque existe o limite à direita, né? Esse limite à direita é 1.6. Existe o f de 1.6, que vale 1.6. Então eu tenho o limite igual ao valor da função no ponto. Tá certo? Quando você vem pela direita. A minha imagem aí no cantinho da tela, sempre que eu falar direita e esquerda, fica tudo revertido, porque eu estou usando a webcam aqui, então fica invertido, né? Eu estou olhando a tela, para mim, assim é a direita. Para vocês que estão vendo o vídeo, eu estou indicando a esquerda, mas vamos em frente. Na abscissa 3, essa função é contínua à esquerda na abscissa 3. Existe o limite à esquerda, para x tendendo a 3 pela esquerda, né, de f de x. Esse limite de f de x para x tendendo a 3 pela esquerda vale 3. O valor da função em 3 é 3, a bolinha está fechada lá em cima. Então, ela é contínua à esquerda em 3. Ela não é contínua à direita. Aqui eu digitei errado. Não vou parar a gravação só para corrigir o slide. Corrija você aí. Ela não é contínua à direita em 3. Eu escrevi errado. Ela não é contínua à direita. Por quê? Porque o limite lateral pela direita do f de x, quando o x tende a 3, é a altura 2. Né? E o f de 3 está lá em cima, 3. Então, ela não é contínua à direita em 3. Preciso corrigir esse slide aí. E, para a abscissa 4, o último ponto aqui do domínio, ela é contínua à esquerda. Porque o limite da função, né, quando o x tende a 4 pela esquerda, é menos 1. Menos 1. E o valor da função no ponto 4, na abscissa 4, é menos 1. Então, ela é contínua à esquerda. Em x igual a 4. Ilustrado as continuidades à direita e à esquerda, tá? Aí eu acho que esse exemplo que eu fiz aqui tá mais elucidativo do que o do, com exceção daqueles lá que estava escrito errado, vocês corrigem aí, mais elucidativo do que esse exemplo do livro da função escada aqui, né? Função escada, então ela será contínua à direita em A se o A for inteiro. Mas, se o A for inteiro, se o N for inteiro, né,
ela não será contínua à esquerda, nesses valores inteiros, né? Porque o limite não é igual à definição da função no ponto. Bom, podemos então agora definir quando é que uma função é contínua sobre um intervalo. Ora, eu sei o que é a continuidade num ponto, então eu digo para você, uma função é contínua no intervalo se for contínua em todos os números desse intervalo, tá bom? E se f for definida somente de um lado da extremidade do intervalo, vamos entender continuidade na extremidade como continuidade à esquerda ou à direita, quando aquele a, né, quando no extremo do intervalo. Ok? Exemplo 4. Mostre que a função definida pela representação algébrica 1 menos raiz quadrada de 1 menos x quadrado é contínua no intervalo fechado entre menos 1 e 1. Né? Bom, na verdade, esse intervalo aí é o domínio dessa função, certo? Esse x ao quadrado aí tem que estar entre menos 1 e 1. Porque se estiver à esquerda do menos 1, você obtém raiz negativa. Se ele estiver à direita do 1, aquele ao quadrado também é maior, a raiz ali vai dar a raiz quadrada de número negativo. Nós não mexemos com números complexos. Então, esse na verdade, é o domínio da função. Então, vamos verificar que essa função, definida dessa maneira, que essa f de x é contínua em todos os pontos do seu domínio. Bom, se você tiver entre o menos 1 e o 1, sem estar nos extremos, olha só, o limite de f de x quando x tende ao número a, entre menos 1 e 1, né? Limite de 1 menos raiz quadrada de 1 menos x quadrado, você vai usar as propriedades, desde que esses limites existam, né? Limite da função constante quando x tende a a, função constante 1, menos o limite da função raiz quadrada de 1 menos x quadrado quando x tende a a, quando a está entre menos 1 e 1, né? Aí você passa o limite para dentro da raiz quadrada, desde que exista, né? Mas esse limite existe, ele vale 1 menos a ao quadrado, porque em módulo o 1 é inferior a 1, então esse a ao quadrado aí fica inferior a 1, dentro dessa raiz quadrada aparece um número positivo e você pode calcular esse valor 1 menos essa raiz quadrada desse número positivo, que é, evidentemente, o f do a. Então, no intervalo aberto, a função é contínua. Existe o limite, e o limite é igual ao valor da função para todo a entre menos 1 e 1. Agora, vamos ver no extremo esquerdo. Se o a for menos 1, então aí eu vou estudar o limite da função f de x para x tendendo a menos 1 pela direita. Então, limite de 1 menos raiz quadrada de 1 menos x quadrado, quando x tende a menos 1 pela direita, vou calcular os dois limites, fazer a subtração. Aí eu chego num problema em que eu quero usar a propriedade e calcular o limite dentro da raiz quadrada. Tem algum problema aqui? Eu não vou ter. Por quê? Porque se o x está à direita do menos 1, em módulo ele é inferior a 1. Então, ele ao quadrado, né, é uma fração inferior a 1. Então, ele ao quadrado fica menor do que 1. Então, 1 menos x quadrado é positivo, tende a zero. Então, esse limite é raiz quadrada de um número que tende a zero. Portanto, o valor da função, o valor do limite é 1 menos raiz de zero, vai dar 1. E o valor 1 é realmente o valor f de menos 1. Né? Se você colocar o menos 1 no lugar do x, elevar ao quadrado, vai dar raiz de zero, vai dar o f de menos 1. Então, ela é contínua à direita em menos 1. Extremo direito do seu domínio, a igual a 1. Vamos calcular o limite de f de x com x tendendo a 1 pela esquerda. As mesmas passagens você faz. Há algum problema quando você quer calcular o limite dentro da raiz quadrada ali? Não, porque se o x está à esquerda do 1, né, em módulo ele é inferior a 1, então 1 menos x ao quadrado é positivo. Quanto mais perto do 1 você chegar, mais esse limite aí de dentro da raiz tende a zero. Você tende a calcular a raiz quadrada de um número cada vez menor, tende a ser zero. O resultado do limite é 1, e 1 é exatamente o valor da função no extremo da direita. Se você colocar x igual a 1, você vê que a resposta aqui vai zerar a raiz quadrada. O f de 1 é 1. Então, essa função é contínua à esquerda para x igual a 1. Ela é contínua no intervalo aberto, é contínua à direita em menos 1 e é contínua à esquerda em 1. Ok? Aqui tem uma ilustração
esse gráfico aqui é a metade inferior da circunferência, cujo centro é o ponto 0,1, na verdade, né? O autor que preparou esse exemplo aí. Bom, a gente não vai ficar verificando a continuidade das funções ponto a ponto mediante o uso da definição. Nós vamos usar alguns teoremas, que são os canhões de teoremas, que nos auxiliam a determinar a continuidade mais rapidamente. Teorema 4. Então, esse teorema 4 aqui, são 5 teoremas, né? Cujo nome está reunido em teorema 4. Então, nós não vamos ver as demonstrações, mas eles são canhões aqui, são fortíssimos. Veja só o que o teorema 4 diz, e ele será a nossa ferramenta daqui para frente. Se você tem duas funções contínuas na abscissa A, e se C for uma constante real, um número real, então as seguintes funções também são contínuas nessa abscissa A. A soma de funções contínuas em A é uma função contínua em A. A diferença de duas funções contínuas em A é uma função contínua em A. O múltiplo de uma função contínua em A é contínua em A. O produto de duas funções contínuas em A é uma nova função que é contínua em A. O quociente de duas funções contínuas em A é uma nova função contínua em A. Só não pode valer o g de A igual a zero, né? Aí não daria para calcular o f sobre g em A, né? Mas podendo ser calculado, o quociente de funções contínuas é uma função contínua. As demonstrações seguem das propriedades e limites e podem ser verificadas em livros de análise matemática. Nós não vamos ver essas demonstrações, nós vamos usá-las, esse teorema aqui, como ferramenta para estudar funções, limites, derivações, integrações mais adiante. Tá bom? Bom, a continuidade de f e de g sobre intervalos, então esse teorema 4 fala sobre continuidade em abscissas fixas A. Mas, como consequência da validade desse teorema aqui, a continuidade de duas funções sobre intervalos também acarreta a continuidade dessas novas funções sobre esses intervalos. Então, se eu sei que duas funções f e g são contínuas em toda a reta real, a soma será contínua em toda a reta real. A diferença será contínua para todos os números reais e assim por diante. Tá? Então, o que ocorre em cada abscissa, se ocorre em intervalos, a soma, a diferença, o múltiplo, o produto ou a divisão, ocorre, a continuidade para essas novas funções ocorre nesses intervalos onde você sabe que f e g são contínuas. É um tremendo de um resultado, né? Como consequência desse teorema 4, pode-se demonstrar que qualquer função polinomial é contínua em todo o conjunto dos números reais. Então, funções polinomiais são funções, veja só o resultado do teorema 5. Funções polinomiais são funções cujo gráfico sobre qualquer abscissa real, o gráfico da função polinomial sobre R, não apresenta falta de pontos, né? Aquelas bolinhas vazadas não apresenta falta de pontos, não apresenta saltos, e, né? Nem infinitos e nem finitos, certo? Qualquer função polinomial é contínua em todo o conjunto dos números reais. Não apresenta essas desemendas aí, o gráfico de funções polinomiais. Consequência também do teorema 4 é que qualquer função racional, razão de polinômios, é contínua em todos os pontos do seu domínio, desde que não, né? Os pontos do domínio são os pontos que não anulam o polinômio do denominador. Então, funções polinomiais serão contínuas no domínio, todos os reais, e funções racionais serão contínuas em todos os números reais que não anulem o polinômio do denominador. Tremendo de um teorema. Exemplo 5. Bom, aí, usando esse teorema 5, veja só, depois que eu pego isso aqui como ferramenta, olha as minhas argumentações, olha as argumentações que o autor usa. Estude a continuidade da função definida pela representação f de x igual a x ao cubo mais 2x² menos 1 sobre 5 menos 3x. E depois calcule o limite de f de x quando x tende a menos 2. Ora, a função é racional.
Que número real anula o denominador? Os 5/3. Então, usando o teorema 5, esta função é contínua em todos os reais, com exceção do 5/3, que não está no seu domínio. Então, ela é contínua em todos os pontos do seu domínio. Consequentemente, se a função é contínua em todos os pontos reais diferentes de 5/3, e aí no item B aí do exercício, ele é pedido para você calcular o limite dessa função quando x tende a -2. Ora, -2 não anula o denominador, está no domínio. Se eu vou usar o teorema e a função é contínua sobre todos os pontos diferentes de 5/3, então o limite da função é igual ao valor da função no ponto. Então eu nem penso em calcular o limite, sabendo que a função é contínua. Um cálculo de limite torna-se substituição do x pela abscissa a. Portanto, para calcular o limite dessa função racional para x igual a -2, eu vou apenas fazer a substituição. Tá? Isso fazendo a substituição, você tem -1 sobre 11 avos. Tá bom? Tá vendo? Olha, essa situação é diferente das situações lá do começo do capítulo. Tá bom? Lá eu não tinha esse teorema 5. Agora eu tenho o teorema 5 que me diz que função polinomial é contínua para todo número real e função racional é contínua para todo número do seu domínio. Por isso que eu faço a substituição. Antes realmente eu não podia fazer essa substituição direta. Porque agora eu sei que o f de a existe, o f de a é igual ao limite da função quando x tende a a. Por isso que eu faço a substituição agora, depois de ver esse teorema 5 aí. Vamos para frente? Continuidade de outras funções. Bom, polinomiais e racionais, né? Foi bom saber que elas são contínuas nos seus domínios. Mas nós vamos também usar outros resultados muito fortes. As funções raízes, as funções, né, que você tem assim, a x elevado a 1 sobre n, pode ser x quadrado elevado a raiz, né, elevado a potência meio, ou seja, f de x igual a raiz quadrada de x, raiz cúbica de x, raiz quarta de x, etc. Essas funções raízes aí também serão contínuas para todos os pontos do seu domínio. Para algumas delas, né, raiz cúbicas aí, raiz de índice ímpar, o domínio é R, então ela é contínua para todo número real, e nas funções raízes com índices pares, elas serão contínuas para todo número da semirreta zero mais infinito. Resultado que a gente vai poder usar, vai ser muito bom para a gente. As funções trigonométricas, seno e cosseno, são contínuas, tremendo no resultado. As funções exponenciais de base A, quer sejam elas menores que 1 ou maiores que 1, porque exponencial de base 1 é função constante, já contínua, né? Não tem graça. Então as funções exponenciais também são contínuas para todos os números reais. As funções trigonométricas obtidas por divisões de seno e cosseno, ou seja, tangente, cossecante, que é o inverso do seno, a secante, que é o inverso do cosseno, a cotangente, que é o cosseno sobre o seno. Essas funções também são contínuas em todos os pontos dos seus domínios. Tá? Que tem funções aí, tem locais aí que essas funções não existem, a definição, mas onde você possa calculá-las, elas também serão funções contínuas em todos os pontos dos seus domínios. Também vamos usar esses super resultados aí. Mais ainda, as inversas de funções contínuas são contínuas. Tá? Então, se você sabe, por exemplo, que o e elevado a x é uma função contínua, você vai poder usar que o log, ou ln, é uma função contínua. Em particular, sabendo que o a elevado a x é uma função exponencial contínua, você sabe que o log de x na base a é contínua para todo ponto do seu domínio, zero infinito. Também são contínuas. E, consequentemente, as trigonométricas inversas também são contínuas em todos os pontos do domínio. O arco seno, arco cosseno, arco cotangente, arco tangente. Tá? Então, fechando isso aí, né, isso tudo pode ser demonstrado, mas é uma ferramenta que nós vamos tomar como verdadeira e vamos usá-las
para continuar o nosso estudo. Os seguintes tipos de funções são funções contínuas para todos os pontos dos respectivos domínios: polinomiais, racionais, raízes, trigonométricas inversas, exponenciais e logarítmicas. Tá? Exemplo 6. Estuda a continuidade da função definida pela representação. Olha aqui, uma soma do ln com um arco tangente e um polinômio no denominador. Ln de x, arco tangente x e x ao quadrado. Estuda a continuidade. Bom, bora lá, copiei ela aí no alto da sua tela lá. Vejamos. Por esse teorema 7, eu sei que a função logarítmica natural, ln de x, é contínua para todo número positivo. Certo? Todo número positivo, eu sei que ela é contínua. Existe limite do ln de x quando x tende a para todo A positivo, e ele é igual ao ln do A. Vale aqui. Sei que, está frisado aqui, existe esse limite, o limite é igual ao ln do A. Sei que a função arco tangente, que é a inversa da função tangente, é contínua para todo R. Ok? Limite do arco cuja tangente é x, quando x tende a A, é o arco cuja tangente vale A, para qualquer A real. Né? Eu sei disso, pelo teorema 7. Pelo teorema 4, a soma de funções contínuas é contínua em todo ponto onde ela possa ser calculada. Claro, eu consigo calcular o arco tangente para qualquer número real, mas o ln não. Mas o ln eu consigo calcular para zero infinito. Então, a soma está valendo em zero infinito. Essa soma é contínua em zero infinito. A função polinomial x² menos 1 é polinomial, é contínua para todo R. Então, quando eu penso na divisão, quando eu penso no domínio dessa função f, o domínio dessa função f tem uma restrição, né? Tem uma restrição aí de não estar definida em 1 e menos 1. Mas onde ela puder ser definida, para números positivos, né? Porque eu tenho um ln, para números positivos diferentes de 1, ela é possível de ser calculada, ela é contínua. Acho que está escrito aqui na outra tela, isso, está escrito aqui. Então, esse quociente do ln de x mais arco tangente x dividido por x² menos 1 só pode ser calculado para números positivos, por causa do ln, mas o ln de 1 eu consigo calcular, o arco tangente 1 eu consigo calcular, né? Vai dar o π sobre 4 lá, mas eu não consigo calcular, mas eu tenho um zero no denominador, então eu tenho que tirar o número 1 da função, do domínio da função. Então, essa função, como soma e divisão de funções contínuas, será contínua em todos os pontos do seu domínio, no 0, 1, unido 1, infinito. Ok? Porque eu estou usando o nosso teorema 7 lá para trás. Bom, aqui determine seno de x dividido por 2 mais cosseno de x quando x tende a π. Bom, não vai haver problema, porque eu tenho a função y igual a seno de x contínua para todos os reais, a função do denominador 2 mais cosseno de x é contínua para todos os números reais e ela não se anula. Perceba, eu até chamo a atenção aqui, né? Perceba, o cosseno varia de menos 1 até 1, ele nunca atinge menos 2. Então não vai haver problema para você evitar um zero do denominador. Nunca vai haver um zero do denominador. Né? O denominador será sempre maior que 1. Então ele nunca se anula. Então esse quociente é contínuo. Então como é que eu vou calcular esse limite aqui? Por epsilon e delta? Não, eu vou usar o teorema 7. Eu vou falar, olha, esse quociente aqui é contínuo, então eu vou calcular f em π. Eu vou pegar essa função f aí e vou calcular no valor π. Já que os teoremas me falam que ela é contínua, então o valor do limite é o f no ponto A. Então eu vou calcular, esse valor do limite é o f calculado em π. Seno de π é 0, cosseno de π é menos 1, então no denominador eu tenho 2 menos 1, mas eu tenho um 0 no numerador, então esse limite é 0. Tá certo? Bom, estamos aqui quase no final. Existe ainda outra maneira de se combinar funções contínuas de maneira que a resultante seja contínua, é a composição. Tá? E o seguinte resultado pode ser demonstrado, é o nosso teorema 8. Se você tem uma função f contínua numa certa abscissa b, considere que você tem uma g de x valendo b quando x se aproxima para o a. Então, o limite de f de g de x
é igual ao f, se a função f for contínua na abscissa B, é igual ao f do limite, ou seja, você pode passar o limite para dentro da função f, desde que ela seja contínua na abscissa, onde o limite da g de x forneça aquele valor b lá, né? Então, isso é o limite, é o f do limite de g de x quando x tende a A, que é f de b. Certo? Então, aqui em azulzinho aqui, letrinha 1000, daqui é nosso papo nossa conversa de boteco aqui, né? O limite pode ser movido através do símbolo de função, desde que a função seja contínua e o limite de dentro exista. Bom, temos esse teorema 8. Aplicação do teorema 8. Então, esse teorema 8 aqui fornece para nós que uma composição f bola g é contínua em A. Função contínua, o g, existe o g do A, então eu posso dizer que essa composta é contínua. Aplicação do teorema. Determine o valor do limite do arco seno x, limite do arco cujo seno é essa expressão, 1 menos raiz de x sobre 1 menos x, quando x tende a 1. Bom, a função arco-seno, ela é inversa da função seno, que é contínua em todo o seu domínio. Tá certo? Então eu vou calcular limite da função arco-seno dessa expressão. Então eu vou usar o teorema 8, eu vou preservar aqui arco cujo seno é o limite lá de dentro. Quem será esse limite de 1 menos raiz de x sobre 1 menos x quando x tende a 1? É uma função algébrica, né? Intuitivamente você vai ver que vai dar um 0 sobre 0. Se você tentar ali, né, pensar em aproximações, né? Quando x tende a 1, raiz tende a 1, tende a 0 numerador, tende a 0 denominador. Mas, se você perceber, o seu denominador é uma diferença de quadrados. É 1 ao quadrado menos raiz de x ao quadrado. Né? Porque eu estou me aproximando do número 1, então o x é positivo. Então aquele x lá é raiz de x ao quadrado. Então, fatorando o denominador, eu vejo que eu consigo cancelar 1 menos raiz de x com 1 menos raiz de x. E fica fácil de calcular esse limite aqui. Esse limite aqui, então, tende a 1 sobre 2, tende a meio. E o arco, cujo seno é meio, é o π sobre 3, o seu antigo amigo de 30 graus. Agora nós trabalhamos só com radianos. Tá bem? Então, usando o teorema 7, a gente resolve esse exemplo 8 aí. Como consequência de todos os resultados anteriores, nós podemos enunciar que a composição preserva a continuidade. Então, como vai valer essa continuidade nas abscissas onde exista o limite da função que está ali dentro? Para você passar o f do limite, você consegue demonstrar esse teorema 9 aí. Então, esse teorema 9, que é o que nós vamos usar, diz o seguinte: se g for uma função contínua na abscissa A e f for contínuo na abscissa g de A, na imagem da g na abscissa A, então a função composta f bola g, ou f de g de x, será contínua na abscissa A. Então, pensei que tivesse uma diagraminha de flechas aqui, faltou fazer. Então, se eu tenho um encadeamento de funções contínuas, a composta será contínua, desde que eu possa calcular, né? A composta de contínuas é contínua na abscissa inicial. Consequentemente, a composta de funções contínuas será contínua em intervalos onde as duas forem contínuas e a composição possa ser calculada. Tá bom? Exemplo 9. Estuda a continuidade das seguintes funções. É o que vai ser usado aí. Ó. Seno de x² ou ln de 1 mais cosseno x. Duas funções diferentes, né? Observando a função h de x é seno de x², eu posso observar que ela pode ser vista como uma composição. Pegue o número x e leve ao quadrado,